A gente abre o programa com o quadro Você Sabia, que esta semana vai relembrar mais um clássico do cinema mundial. É o De Volta para o Futuro. Só que hoje é dia de voltar ao passado para matar a saudade dessa trilogia que foi um marco na cultura pop e conquistou gerações de fãs. Uma das maiores comédias de ficção científica de todos os tempos é De Volta para o Futuro. O primeiro filme foi lançado em 1985, dirigido por Robert Zemeckis e produzido por Steven Spielberg. Este longa fez o maior sucesso, tanto com o público como com a crítica e também nas premiações. Até o momento foram 3 filmes lançados e eu separei várias curiosidades para te contar aqui em mais um Você Sabia? O filme original conta a história de Marty McFly, um adolescente que volta no tempo até 1955. Ele conhece seus futuros pais no colégio e acidentalmente faz sua futura mãe ficar romanticamente interessada por ele. O jovem precisa consertar o dano na história, fazendo com que os seus pais se apaixonem e, com a ajuda do Dr. Emmett, encontrar um modo de voltar para 1985. Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria. Olha só, olha só! A ideia para De Volta para o Futuro surgiu em 1980, quando o roteirista estava folheando ali o anuário de fotografias do pai dele. E aí ele se perguntou, será que eu seria amigo do meu pai se a gente vivesse na mesma época? Então depois ele conversou com o Robert Zemeckis, que é o diretor do longa. Juntos eles bolaram toda essa ideia e levaram para vários estúdios de Hollywood. Cerca de 40 vezes eles receberam não, até que a Universal Studios topou e aí tirou esse grande filme do papel. Um dos chefes da Universal Pictures teve a ideia de mudar o título de Volta para o Futuro para Homem do Espaço de Plutão, que seria relacionado a piadas de Marty McFly sendo confundido com um alienígena no passado. Spielberg, uma das mentes por trás do filme, respondeu ao executivo fingindo que tinha amado a piada. Depois tudo foi resolvido. Só que a equipe de criativos teve que acatar algumas ideias dos chefes do estúdio, até porque eles precisavam do dinheiro para fazer o filme. Residências Lyon? Peraí! Escuta, tem que me ajudar. Pare o Wilbur, não! Apesar de toda a diversão envolvida no filme, as gravações não foram nada fáceis. É que o Michael J. Fox, que interpreta o protagonista, na época só conseguia gravar à noite durante as primeiras semanas de filmagem. É que na mesma época ele era protagonista de uma outra série de grande sucesso lá nos Estados Unidos. Então de dia ele gravava a série e à noite ele gravava o filme. Inclusive ele gravava até a madrugada, depois só voltava no início da manhã para casa, dormia algumas horas e já voltava a trabalhar de novo. Apesar disso, Michael J. Fox quase não foi escalado para viver o personagem, justamente por estar engajado em outro trabalho. Por isso, o ator Eric Stoltz foi contratado e chegou a gravar algumas cenas, inclusive. Só que no meio do caminho, Michael J. Fox ficou livre novamente. A equipe fez a substituição. O ator demitido tinha estudado várias habilidades de Marty e nem fora das cenas saía do personagem. Só que nem isso foi suficiente para evitar a demissão. Era para ser do Michael mesmo. Não diga nada! Doutor! Doutor! Não quero saber o seu nome, não quero saber nada de você. Olha, Silêncio! Doutor! Não me diga nada! Doutor, Silêncio! tem que me ajudar! Silêncio! Vou ler seus pensamentos. Vamos ver. Você veio de muito longe. É, exatamente. Não me diga nada. Você quer que eu faça uma assinatura do jornal Saturday Evening? Não! Não fale, não fale, não fale. Silêncio. Doações. Você quer que eu faça uma doação? Para fechar o nosso quadro, agora a gente vai ter uma noção melhor do grande sucesso que foi esse filme
lá no lançamento nos anos 80, que na primeira semana ele faturou cerca de 11 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. Hoje em dia pode parecer pouco, mas na época era muito. Inclusive foi o dobro do orçamento para poder produzir esse filme. Outro dado bem interessante é que ele passou muitas semanas, foram mais de 30 semanas em cartaz, pelo menos 12 delas em primeiro lugar, ou seja, ninguém conseguia bater De Volta para o Futuro. E depois o acumulado ali de todo esse valor arrecadado foi de 200 milhões de dólares. Hoje em dia é até fácil para os filmes conseguirem esse feito, só que naquela época é um sucesso equivalente ao dos Vingadores. Então, para finalizar essa homenagem para De Volta para o Futuro, a gente vai conferir mais um aperitivo desse filme tão querido e que marcou tantas gerações. Novembro de 1955. Que legal, né? Diz aí se não bateu aquela nostalgia, relembrar essa época que você assistia esse filme e que está disponível em alguns canais ainda de streaming, mas é sempre bom a gente relembrar, ainda mais esse sucesso para a época, né? De bilheteria, de audiência e até no conceito, quando ele trouxe esse tipo de história que virou uma trilogia.